Opa! E aí, galerinha? Todo mundo tranquilo? Galerinha, hoje eu vou compartilhar com vocês um acontecido comigo que aconteceu essa semana, né? E talvez possa servir de dicas para você aí no seu dia a dia, né? Que está começando no trabalho aí. Pode ser algum exemplo para você tirar algum aproveito, né? Aconteceu o seguinte, há uns meses atrás, um amigo mesmo, cliente, fidelizado, né? Ele chegou aqui na serralheria e perguntou se eu conseguiria cobrir uma casa de grande porte, né? Com academia, com churrascaria, com parte da piscina, cozinha separada, uma cozinha lá dentro, 3 quartos, uma sala gigantesca, um quarto gigantesco, né? Lavanderia. Então, um cantinho lá de jogar sinuca e tal, é uma casona mesmo, pode-se dizer uma mansão, né? E aí ele falou sobre o prazo que ele precisava, né, e tal, tudinho, se tinha como eu executar esse trabalho. Eu falei, infelizmente eu não consigo te atender. Por quê? Devido os trabalhos que eu tenho de agendamento aqui, e eu trabalho sozinho, então até eu executar esses trabalhos agendados, já vai comer bastante tempo da sua data prevista. E aí, quando eu começar a executar lá, porque eu não posso deixar os clientes que já estão com o serviço aqui na mão. Então, para eu começar a executar lá, eu não vou conseguir porque eu trabalho sozinho, né? E aí, o que acontece? Infelizmente, até essa data não tem como eu pegar. Mesmo aí depois eu contratar alguém, quando a gente contrata algum ajudante, ele em questão de levantar as peças e tal, mas na hora de soldar vai ser tudo eu. Eu não tenho assim, gente que eu contrato para pegar o serviço e ajudar a fazer, né? Ele vai me auxiliar, mas não fazer. Então eu não conseguiria fazer o serviço. Mas mesmo assim a gente fica feliz pelo cliente vir na gente, né? E dar o privilégio pra gente. E aí eu não consegui e ele procurou outro serralheiro. Tá bom. Procurou outro serralheiro, o rapaz pediu a ferragem, executou o trabalho, né? Só que aí apareceu aquelas pessoas, eu não sei se foi os predeiros, eu não sei se foi o mestre de obra, ou se foi engenheiro, eu não sei o que foi. Só que foi lá e pôs pilha na cabeça dele, né? Falou assim, ó, o negócio é o seguinte, essa estrutura não aguenta, né? Esses postinhos que ele colocou aqui é muito fino, isso aqui vai cair tudo e tal. O homem assombrou, né? Uma estrutura que ele comprou o material ainda barato, né? Ele gastou lá hoje e vai ficar uns 150, 160 mil reais o trabalho que ele fez lá, a cobertura, só a ferragem sem a telha, né? Só a ferragem, uns 150, 160 mil reais hoje. E aí ele pegou e falou, nossa, mas eu gastei esse dinheirão e esse trem vai cair. E ele ficou com medo, né? E levou outra pessoa, e aí ele ficou com medo. Aí ele pegou, pensou para ligar para o rapaz que fez, um serralheiro aqui da minha cidade. Aí ele pensou em ligar para ele. Aí ele falou assim, moço, eu vou ligar para ele, falar um trem desse. Às vezes eu perco até amizade com o cara, ou às vezes até dá briga por conta disso, né? Porque o cara faz um trabalho e aí eu vou e ligo pra ele falando que o trem vai cair. Não tem como um negócio desse. Aí ele pegou e pensou assim, falou assim, mas aqui em Jussara, ele é um dos caras aí que tem quase 40 anos de trabalho aqui na cidade. Não é possível que vai fazer um trem aqui com tanto de material desse, fazer um trem que não presta. Aí ele pegou e calmou, falou assim, não vou fazer isso não. Aí ele pegou e falou assim, rapaz, eu vou lá no Hugo para ver se ele me dá uma ideia, se ele vem aqui olhar e tal. Aí ele veio aqui, né, ele falou assim, Hugo, eu preciso de um favor seu. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, tem como você ir lá na fazenda comigo? Porque eu preciso de olhar um negócio lá que tá me preocupando, eu nem contei para minha esposa, tá me preocupando. E eu tô com medo até de entrar lá debaixo do telhado. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, não, os povos lá tá falando que o trem vai cair. Eu falei, opa, o trem é perigoso. Aí ele falou assim, não, eu falei, mas o que é lá? Ele falou, não, você tem que ir lá ver, porque eu não dou conta de te explicar não. Eu falei, você tem um tempinho aí? Aí eu entrei aqui, aí ele pegou e falou assim, na parte da manhã, amanhã tem como você ir lá comigo? Lá é rapidinho, é só você olhar. Se você pegar e falar que não vai cair, aí eu entro debaixo lá tranquilo, né?
que eu confio em você, no fulano e no cicrano. Ele falou, né? Se eu confio em você, no fulano e no cicrano ali, né? Não vou dar nomes, mas foi o que ele falou. E aí ele pegou e falou assim, você pode ir lá comigo? Eu falei, posso. Fui lá mais ele. Quando eu cheguei lá, quando eu olhei o beiral da casa, eu falei assim, bora voltar para trás? Ele falou, não, vamos lá pro seu El. Eu falei, não, bora voltar para trás. Ele falou, o que foi? Eu falei, moço, aquilo ali tá exagerado. Só o beiral eu tô vendo já tá exagerado, aquilo ali não cai. Ele falou, não, mas você tem que ver lá dentro. Eu falei, não, então tá, você quer que eu olhe? Tá, mas daqui da porteira eu já ia voltar para trás, né? Aí, o que aconteceu? Muita gente, vamos supor assim, tem alguns predeiros que são amigos meus, que eles vêm cá, só dessa picola pra mim, só desse martelo, essa pá aqui quebrou, só desse cabinho de colher, desse carrinho de mão que tem como você reforçar, rumo, tudinho, quanto que é? Nada não, meu brother, de boa, tranquilo, foi nada não, beleza. Aí ele chega com o cliente aqui dele, né, ele pegou um portão ali, um muro para rebocar, para fazer e rebocar, na hora que o cara vai fazer o portão, ele fala assim, não, vem cá que eu vou te levar no serralheiro ali, top, o cara é ninja, o cara, entendeu? Aí os caras, põe moral na gente, para o cliente dele, e aí a gente acaba pegando um serviço assim. Mas, se um dia um predeiro chegar aqui e mandar arrumar um carrinho de mão, e eu falar assim, não, é 100 reais, o carrinho de mão é 150, você tá doido e tal, e ele sair daqui grilado, ele faz esse tipo de coisa que aconteceu lá, né? Às vezes, o serralheiro que trabalhou lá, às vezes aquele predeiro que tá lá na obra, às vezes não dá bem, né? E aí um quer sujar com o outro, né? O serralheiro e o predeiro, eles têm que andar junto, eles têm que ser amigos, eles têm que ser um ajudando o outro. Eu, como serralheiro, eu tenho que fazer o máximo possível para facilitar com o predeiro, né? Eu vou fazer uma chumbação de uma porta, eu tenho que deixar ela bem travadinha no esquadro, aliviar o máximo para o predeiro. E o predeiro também, na hora dele fazer a viga, para instalar o portão, ele tem, pelo menos no lugar do portão, ele tem que caprichar, deixar ela alinhadinha, o trilho bem assentadinho. Então tem que andar junto para dar um trabalho qualificado, e aí o predeiro ser bom e o serralheiro ser bom. E aí os dois deixam aquele cliente fidelizado. Quando ele procurar um serviço, ele vai naquele predeiro. E quando ele procurar um serviço serralheiro, ele vai naquele serralheiro. Por quê? Porque os dois fez um serviço perfeito lá, né? Então em uma obra, se o predeiro não for na ideia, junto com o serralheiro, rapaz, aí um fala, não, isso aqui ficou ruim assim por conta disso aqui, o predeiro fez assim. Aí o predeiro, não, o serralheiro cagou nisso aí, moço, aí você vê cagada, não, entendeu? Aí fica aquela coisa esquisita, o serviço só vai ficando cada vez mais ruim, porque aí o predeiro não quer auxiliar o serralheiro não tá nem aí o que vai acontecer com o predeiro, e aí vira aquela marmota, os dois perdem aquele cliente, você entendeu? E lá, eu creio, ele não me falou nada, mas eu creio que pode ter sido acontecido isso. O predeiro ou o mestre de obra, alguma coisa, querendo sujar a barra do serralheiro. Quando eu cheguei lá, meus amigos, eu falei, companheiro, essa estrutura aqui, ela tá desperdiçada. Ela tá desperdiçada. Isso daqui, eu vou te falar com você. Para isso aqui cair, só se as paredes caírem, né? Se as paredes abrir, aí sim, né? O que aconteceu? A contenda todinha foi por causa de uns tubinhos assim, ó, de 2 polegadas na chapa 14, que tava segurando uma treliçona desse tamanho assim, ó. E um tubinho escorado na viga. Aí o predeiro, ou o mestre de obra, não sei quem foi, olhou e falou assim, rapaz, olha a grossurinha que é tubinho segurando essa bichona, isso vai cair. E pôs na cabeça do dono da obra que aquilo ia cair. Mas o que aconteceu? Galera, aquele tubinho, eu falei, depois que eu expliquei, eu falei assim, peraí, essa situação aqui é a mesma situação que está lá na sua, porque é uma casona assim, ó, é a mesma situação que está lá onde você falou que vai ser a sua academia. Vamos lá para você ver. Aí chegou lá, o cruzamento era do mesmo jeitinho. Eu falei, então cadê o poste daqui? Era para ter lá não tem um poste? Tem. Tá segurado na viga? Lá tá. Então cadê o poste daqui que era para estar ligado no chão? Eu falei, não, mas aqui é academia, não pode ter poste aqui não. Eu falei, pois é. Mas o mesmo jeito que a estrutura tá lá, é o mesmo canto que está acontecendo aqui. Por que não tem um poste aqui? Porque não precisa, lá pode arrancar aquele poste.
Aquele poste lá foi feito para a montagem daquela tesoura. O cara não ia ficar segurando aquela tesoura lá até soldar para fazer a estrutura. Ele colocou como escora só para montar. Aquilo lá pode tirar. Ele não tirou por quê? Porque você vai forrar aqui, não tinha necessidade, aquele pedaço de ferro ele não ia usar, então largou lá. Mas aquilo lá pode arrancar. Ele falou, pode arrancar aquilo lá. Moço, olha essa estrutura aqui. Então, era uma estrutura que eram uns postezinhos que estavam lá, segurados nas vigas, escorando, nas tesouronas dessa largura assim, apenas para montagem. E aí o serralheiro terminou a obra e não tirou aquilo lá, porque aquilo lá era só para auxiliar na montagem, certo? Aí largou aquele estupo e aí o povo que estava lá, os outros falando que aquilo era que estava segurando a estrutura. E era uma estrutura que ela é muitos anos, antiguíssima o jeito da estrutura lá, que é aquela 4 águas. Você já viu naquelas coberturas 4 águas? Aquela cobertura é uma das coberturas mais seguras que tem em questão de peso. Ela só abre se os 4 cantos da casa abrir. As casas de fazenda, os curral de fazenda, todos eram assim. Por quê? Porque é uma cobertura muito bonita, é uma cobertura que protege todas as paredes, porque não tem o beiral sendo grandão, não vai água nas paredes, né? É contra vento também, porque todos os cantos são baixos, né? Eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Todos os cantos são baixos, então contra vento também. E antigamente eles faziam porque não faziam viga. As casas muitas era de adobo, era de madeira. Então eles colocavam uns postezão assim, ó, de cicupira, de aroeira, uns bistelas assim, nos 4 cantos e fazia essa estrutura. Para essa estrutura descer, os 4 postes teriam que abrir. E eles faziam um travamento na cabeça dos postes, né? Com umas vigas, né? De madeira, largona assim, que era onde fazia o telhado. Então é um trem muito antigo e não precisa de poste nenhum no meio. Ela sustenta nos 4 cantos da construção. Então eu falei para ele, você pode arrancar esses postinhos que tá aí, você pode arrancar tudo e dormir debaixo, tranquilo. Moço, as vigotas, que era no lugar das vigotas, eram as bichonas de 10 por 40 na chapa 14, uma estrutura monstra, um beiralzão de 1 metro. Eu falei assim, moço, isso aqui é um exagero. Os metalões assim, ó, tudo exagerado, trenzão bruto mesmo. E as treliçonas que faziam os 4 espigão e a linha do meio, moço, um trem que podia passar bitrem em cima, né, que não caía. E o povo com medo de ficar lá debaixo por causa dos postinhos de 2 polegadas que estavam auxiliando. Aí ele ficou tranquilo, aí que ele foi contar para a esposa dele. Aí eu fui lá, né, no escritório dele, para pagar uma notinha lá. E aí a esposa dele falou assim, não, ele não tinha nem me contado que aquilo lá estava assim, não. Depois que você foi lá e falou que tal, era assim, assim, aí que ele foi me contar. Mas vem cá que eu vou tentar desenhar aqui para você ver. E se você conhece esse tipo de estrutura, você explica aí se você sabia que ela era assim. Vem cá. Aqui, galerinha, então a questão é o seguinte. Lá foi feito umas colunas muito bruta mesmo, né? Tinha várias colunas. Isso aqui eu tô como se estivesse olhando por cima, né? Então várias colunas e aqui em cima aqui uma vigona, né? Uma viga mesmo de uns 30, 35 centímetros aqui, fechando tudo essa área aqui, ó. Isso aqui, galera, eu tô fazendo assim, mas pense isso daqui um negócio gigantesco. Então aqui seria aqui é a área da piscina, aqui era a academia, aqui era um botequinho com a mesa de sinuca e tal. Aí aqui é um quarto gigantesco com banheiro, né? Aqui era uma copa, né? Com uma ilha no meio aqui, com, sei lá, tipo uma cozinha, mas separada. Aí aqui tem uma área aqui também, aqui, ó. Eu acho que é no canto aqui, sim, ó. É uma churrascaria. E aqui uma baita de uma sala. E aqui um quarto e outro quarto com banheiro. E aqui também com banheiro, né? Imagine isso daqui. Mas um negócio monstruoso, gigantesco. Aí o que aconteceu? Aqui, ó. Ela é uma estrutura que fazia assim, ó.
Imagina uma vigona bruta aqui. E aqui uma treliçona bruta. Esse aqui é uma treliça. E aqui outra treliça. Aqui outra treliça. Aqui outra treliça. E aqui outra treliça. Certo? Aí vira pra cá também da mesma forma. Faz o espigão pra cá. Aqui. Aqui, ó. Aí então aqui vai haster assim, ó, né? Ela é uma água pra cá. Água pra cá. Água pra lá. Água pra cá. Então ela... O que que acontece? Essa estrutura era usada antigamente, até os currais eram feitos dessa forma. Por quê? Porque o camarada precisava do lugar aberto no centro. Então ele fazia esse tipo de estrutura. Imagina ela dessa forma aqui. Então para isso aqui baixar, é a famosa 4 águas. Então para esse meio aqui descer, porque ele fica assim, ó. Então para ele descer, só se esse poste aqui abrir para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cá, para isso aqui descer, certo? Então os caras viam uns postinhos assim, vamos supor, tinha uma repartição de um quarto aqui e tinha uma viga aqui. Ele colocou um postinho aqui para escorar essa viga aqui até soldar ela aqui com essa daqui, ó. Entendeu? Então tem um postinho aqui, outro postinho aqui, certo? Então, ele colocou esses postinhos até soldar essa mega estrutura aqui, ó. Então, depois dessas treliçe toda soldada, para isso aqui abaixar, tem que arrebentar os 4 cantos da casa, certo? E aí, isso aqui é coluna com a fundação monstruosa, viga fechando para tudo quanto é lado aqui, tudo com aquelas coluna dentro, né? Aquelas ferro amarrado. Então... Para isso daqui abrir, não abre. Então, para isso aqui descer, isso aqui tem que abrir. Então, eu falei, Júlio, isso aqui não desce nunca. Nunca, nunca, nunca. Não tem como. Só se Deus querer que isso aqui vai cair mesmo. Porque você pode ficar tranquilo, tranquilo. Então, acontece esse tipo de coisa de às vezes não gostar do outro, do trabalho do outro, ou às vezes não deu certo num negócio antigo. E aí fica colocando defeito numa coisa que não tem lógica, né? Umas vigonas lá, umas vigotas aqui, ó, moço, um trem exagerado, uma mega construção. E eu falei pra ele, o serralheiro aqui tá de parabéns, porque ele colocou o trem, foi pra lascar mesmo. Não teve dó de dinheiro e não teve dó de estrutura não, porque o trem aqui ficou show de bola, ficou top. E aí ele falou, é mesmo? Eu falei, moço, que é isso? Né? Então o que acontece? Um cara aí que tá, igual ele falou, que tem mais de 30, 40 anos que tá no trabalho aí, o que acontece? Ele sabe o que é uma construção. Por quê? Porque ele já fez várias que às vezes deu problema e vai corrigindo com o passar dos anos. A experiência faz com que ele tenha mais acertos do que erro. Não vou falar que não sabe de tudo, porque serralheria é igual música e matemática. Nunca tem fim, todo dia você aprende uma coisinha, né? Todo dia tô aprendendo, todo dia tem uma inovação, todo dia tem um meio mais fácil. Então o que acontece? Mas ele já errou demais para ficar fazendo cagada numa obra que é de 150 mil reais, né? Não é assim, uma coisa simples assim, né? E a estrutura lá ficou 100% garantida. Então é isso aí, galerinha. São coisas assim que às vezes pode servir para você, mas como na hora de você às vezes falar mal do serviço de um amigo seu, né, de um predeiro que estava numa obra com você, às vezes você ir lá no dono e falar mal, né, você primeiro tenta enganjar com o seu parceiro de trabalho, né? Pô, rapaz, essa viga aqui, ela ficou um pouquinho torta, rapaz. E aí, na hora de instalar o portão aqui, vai dar uma diferencinha. Será que no reboco aqui, você bater um prumo, bater uma linha, engrossar o reboco aqui um pouquinho no meio, afinar nos cantos, para ficar alinhadinho, para dar certo na estalagem do portão aqui, será que vai funcionar, não? Para nós tirar esse defeitinho aqui, conversa com o cara primeiro, né? Em vez de você falar, esse predeiro seu não presta, ele ficou tudo torto aqui e tal, né? Aí, se o cara pegar e não der ouvido e fazer de conta que não escutou, na hora que você instalar o portão, você fala, né? Rapaz, aqui tinha jeito de ficar melhor, né?
Depois que você conversou com o rapaz lá. Por quê? Porque senão o seu serviço vai ficar ruim também. Fala, mas por que essa diferença? O portão aqui tá assim e lá tá assim e ficou errado aqui, ó, né? E aí, para não correr o risco do predeiro falar mal do seu serviço, sendo que você já tinha conversado com ele, aí sim você tem que pôr a par da situação, porque se vir buchicho de lá para cá, ele já sabe o que aconteceu, né? Por quê? Porque uma das coisas que eu sempre aprendi com meu pai, na questão de trabalhos, é a gente fazer o melhor, né? A gente fazer o melhor. Eu já presenciei, né? Na época, quando meu pai estava na liderança da serralheria, antes dele aposentar, eu já vi ele negociando, né, com clientes e na hora da execução fazer até coisas a mais, né, para deixar o cliente satisfeito. E também na hora, nesse tipo de situação, né, ele conversar com o predeiro, falar assim, ô rapaz, aqui, esse trilho aqui ficou um pouquinho desajeitado, né, será que tem como nós arrumar isso aqui não? Aí você quebra aqui, arranca aqui, eu coloco outro chumbador aqui, nós melhoramos isso daqui que vai dar certo, né? E no final de tudo, dá certinho. E já outros que não acatou a ideia, e aí meu pai foi e falou, ó, aqui tinha jeito de ficar melhor, a situação é assim, 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 eu fiz o que pude, assim, assim, assim. Mas já tinha conversado com o predeiro não deu moral e não queria, né, refazer o que era para ser feito, e aí aconteceu esse tipo de situação. Então, são coisas que eu aprendi. Colocar defeito no serviço dos outros é uma coisa simples e fácil de fazer, né? Eu falar assim, você tá arrumando esses feixes de mola aí, mas não prestou não, ficou ruim e tal. É fácil colocar defeito, né? Mas falar o defeito e apontar a solução é complicado, aí é difícil, né? Porque para mim falar mal de um predeiro, eu teria que saber fazer melhor do que ele, né? Para mim falar assim, ó, isso aqui não prestou. Eu tenho que conseguir fazer melhor do que ele para mim falar para ele que aquilo não prestou, né? Ou pelo menos entender, né, da situação para falar. Se não for, entra assim, dá uma de Joãozinho sem braço, né? Ô, meu amigo, e assim? Rapaz, mas isso aqui será que se fizesse assim, dava certo? Né? Dá uma que não, né? Se o cara for de boa, ele vai entender o sinal ali e logo vai sair bem. Porque se você topar um cara que não gosta de você na obra, rapaz, você pode esperar que vai vir bucha. E aí no final das contas, o seu serviço vai ficar desqualificado para o seu cliente e arrisca você perder esse cliente aí por conta de um atrapalhar o outro e no final das contas o cliente sair no prejuízo, né, desperdiçar material e vocês dois perder o cliente, tá bom? Então é isso aí, uma troca de ideia aí, né? O serviço lá, eu falei, rapaz, o cara tá de parabéns, porque ele fez exagerado, ele não teve dó do seu bolso não. Mas se você falou que era para fazer um trem bom, tá aí um negócio que ficou 100%. 100%, pode ficar sem medo que a estrutura aqui é monstra, né? E aí deu tudo certo, graças a Deus, não precisou nem dele ligar lá pro cliente, eu falei para eles, ó, eu falando é uma coisa, né? Eu sei que você gosta do nosso trabalho, já viu as torres que a gente fabrica para você e tal. Você sabe o nosso trabalho, sabe a segurança. Pois é, mas se você quiser um trem 100% mesmo, conversa com um engenheiro, né? Fora o seu engenheiro que desenhou isso daí, vai em outro engenheiro, né? Dá uma assuntada para ver qual material seria e aí você compara para você ter uma conclusão, né, de normas e técnicas que são válidas para isso. Ele falou, não moço, eu vou te falar para você, se você falou que o trem vai ficar bom mesmo, que não tem medo, e o rapaz lá tem 30, 40 anos de experiência, rapaz, eu vou ficar tranquilo, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? E o serviço lá não tem que falar outra coisa, o negócio ficou chique. Tá bom? Então é isso aí, uma troca de ideia com vocês. Só tenho que agradecer a vocês pelo carinho, pelo apoio. Um forte abraço a todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, galera.